Oi, pessoal. Hoje nós vamos ler Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Agora nós estamos estudando o livro de Mateus. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo. E depois começa o nascimento de Jesus. E Jesus nascendo, depois começa Mateus capítulo 5, 6 e 7, aparece a palavra de Jesus. Então, a partir do versículo 8, Jesus, ele começa a curar a doença, ele começa a curar o leproso, ele começa a falar como as pessoas foram purificadas. Então, Jesus em si, ele é a palavra. A palavra em si é Jesus. Por isso, ele pregou bastante palavra. Então, principalmente em Mateus, Jesus Cristo, ele foi mostrado como ele rei. Então, o motorista, ele trabalha dirigindo o carro. O lavrador, ele cava a terra, ele faz plantação. Então, um engenheiro, ele constrói uma casa. Então, cada um tem esse seu trabalho. E o rei, como ele trabalha em todas as coisas através da palavra. Mateus, Marcos, Lucas e João têm os 4 livros do Evangelho. Em Mateus fala sobre a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele é o rei dos judeus. Então, no livro de Mateus aparece a genealogia de Jesus. No livro de Marcos não aparece a genealogia de Jesus. Por quê? O livro de Marcos, Jesus Cristo, ele é demonstrado como servo. Servo não tem genealogia. Livro de Lucas representa Jesus como filho do homem. Por isso, o ser humano, ele tem genealogia. Então, João representa Jesus como filho de Deus. Então, o filho de Deus não precisa de genealogia. Por isso, em Mateus e Lucas, aparece a genealogia de Jesus. Então, porque o livro de Mateus, Jesus Cristo foi representado como rei. Então, entre o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, entre esses livros, especialmente o livro de Mateus, aparece bastante pregações de Jesus. Por quê? Aparecem muitas palavras de Jesus, porque o rei trabalha pela palavra. Em Lucas capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, o que o pai falou? Trazei a melhor veste, ponde-lhe um anel no dedo, ponde-lhe uma sandália nos pés, matai um novilho cevado. Então, por mais que o segundo filho ele quisesse encher sua barriga, ele não conseguiu, mas só de vir a palavra do rei, então, a palavra do pai, então ele pôde comer bastante. Então, com a palavra do pai, por mais que ele quisesse fazer bem durante todo aquele tempo, só vindo a palavra do pai, tudo foi resolvido. O segundo filho partiu da casa do pai e viveu como um mendigo. E o pai falou, ponte-lhe uns anel nos dedos. E isso está demonstrando que o filho é filho. Ou seja, que o pai glorificou ao filho. Então, o que é importante? No livro de Mateus, está falando o que para a gente?
No livro de Mateus, a palavra de Jesus foi pregada. No Mar da Galileia, está falando que que ele foi pregando, que ele pregou no Monte da Galileia, né? E no livro de Mateus, Jesus Cristo falou bastante parábolas. E essa palavra entrou na terra. E entrou como se fosse uma semente. E a base do coração de todas as pessoas era diferente. Porque o coração das pessoas era tudo duro. Embora entrou a semente, mas porque essa semente ela não pôde ser encoberta, não pôde brotar. Vieram os pássaros e comeram dessa semente. E outras pessoas, porque plantaram numa terra de rocha, porque era muito fina a camada, não dava para dar raiz e morria com o sol. E outra terra, e outra semente foi plantada no meio de espinheiros, porque quando nascia, o espinheiro matava. E outra semente foi plantada em boa terra. E cresceu, e ela deu a 100, a 60, 30 por 1. E lá em Jerusalém, no campo do coração de muitas pessoas, Jesus, andando por 3 anos, ele espalhou bastante semente. E essa terra aceitando a semente, teve terras boas que puderam frutificar. Todas essas terras preciosamente aceitaram o Evangelho. Mas as terras que não puderam aceitar isso. As terras que entrou a semente, mas não frutificou. Essas terras receberam maldição. Hoje também é a mesma coisa. Muitas pessoas estão escutando a palavra de Deus. Com certeza, a palavra de Deus entra pelo ouvido e entra no coração, cai no coração. Mas, se essa pessoa tem o coração como solo rochoso, o coração está cheio de pedras duras. Preocupação, angústia, tristeza, o coração está cheio de pensamentos. Então, aquela semente, ela não consegue brotar, não consegue se fortalecer para poder dar frutos. Então, é isso que a Bíblia nos fala. Então, essa terra, o que vai acontecer com ela? No livro de Hebreus fala. Então, a terra, se ela absorve a chuva, e aí ela pode frutificar e pode ser abençoada. Mas se ela dá espinhos e abrolhos, é uma pessoa miserável. Então, todos nós somos como um campo. Jesus Cristo andando pela Galileia, andando por Jerusalém, ele espalhou bastante semente. E essas palavras entrando no coração das pessoas. Então, esse coração, as pessoas que tinham um coração angustiado, triste por causa do pecado, então o coração não se endurece mais, fica fofinho e assim aceita a semente entra nesse campo e assim essa terra ele pode dar um novo fruto e pode dar flores. Então, a Jerusalém que nós falamos hoje. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Por que eles mataram os profetas? Então, a característica de Jerusalém é que mataram os profetas,
Por que o Jerusalém matou os profetas? Dentro dessa Jerusalém formosa, dentro daquela cidade santa de Deus, o que eles aceitaram? Eles estabeleceram religiosos falsos. Tinha sumos sacerdotes, tinha muitos sacerdotes, tinha escribas, tinha fariseus, tinha os intérpretes da lei. Jerusalém aceitou a eles. No meio da cidade de Jerusalém, tinha os intérpretes da lei, tinha os sacerdotes, tinha os escribas e fariseus. Então, no meio daquela cidade de Jerusalém, os líderes religiosos estavam tomando conta. Mas não é que eles rejeitaram a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio para essa terra, esses líderes religiosos, o intérprete da lei, o sacerdote, os escribas e fariseus, vendo a Jesus Cristo, a sua posição ficou em perigo. Porque sabendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, sabendo que Jesus é o verdadeiro servo de Deus, porque eles não podiam viver como Jesus, eles ficaram com medo. O sumo sacerdote poderia perder a sua posição. O intérprete da lei, ele poderia não mais ser reconhecido entre as pessoas. Então, quando eles viram o verdadeiro servo de Deus, quando eles se compararam com o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus sabia muito. No final, eles tinham que apedrejar os servos de Deus. Eles tinham que desaparecer com o verdadeiro servo de Deus. Jerusalém, foram eles que apedrejaram a Jesus Cristo? Não. Quem foi que pegou a Jesus? Foram os sacerdotes que compraram Jesus por 30 moedas de prata. E eles não mataram a Jesus Cristo. É por esse método que viviam os líderes religiosos de Jerusalém. E no final, esses líderes religiosos mataram os profetas de Deus, os servos de Deus. Eles crucificaram a Jesus. E está falando que eles apedrejaram os profetas. Porque eles aceitaram o falso profeta, os escribas e fariseus. Por isso, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jesus Cristo falou: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, Jesus Cristo queria proteger, queria juntar a Jerusalém. Ele queria proteger da maldição, assim como as galinhas protegem os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas eles rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque eles tinham líderes religiosos falsos em seus corações. Jerusalém, eles aceitaram líderes religiosos falsos no seu coração. E assim, dentro deles, eles rejeitaram, jogaram fora o verdadeiro servo de Deus, mataram e apedrejaram. Por isso que Jesus Cristo falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste? Vós não quiseste, está escrito na Bíblia. Tem muitas pessoas que têm o coração como o de Jerusalém.
Embora digam que acreditam em Deus, mas não o verdadeiro Deus. Eles aceitaram um falso profeta, falsos líderes no coração dele. Porque esses falsos líderes cristãos, eles combinavam mais com os seus corações. Líderes religiosos. Então, o verdadeiro líder cristão faz ele partir do pecado. Mas porque Jerusalém amava o pecado, eles não quiseram deixar o pecado. Os falsos profetas permitem as pessoas a ter pecado. Mas Jesus Cristo não permitiu isso. Por isso, no final, Jerusalém recebeu maldição. Então, nós sabemos muito bem sobre Jerusalém receber maldição. Jerusalém foi invadida por Roma, e se Roma eles destruíssem Jerusalém, então era só os romanos dominarem Jerusalém dominar rapidamente a Jerusalém, mas porque era uma cidade grande, então eles começaram a dominar, os romanos começaram a dominar Jerusalém, e assim começou a dividir o povo, e assim surgiu um conflito no povo de Jerusalém. E assim eles abriram suas portas, os romanos entraram, e os romanos os mataram tristemente. E no final, Jerusalém foi miseravelmente destruída. E eles receberam tamanha maldição de serem vendidos como cachorros. E eles pensaram que não ia ter problema. Eles pensaram que cometer pecado não ia ter problema. Deixando o coração escuro, deixando a maldade no coração, eles pensando que não ia ter problema, ia ser normal. Mas quando a gente vê Jerusalém, é muito triste. Porque eles sabiam da verdade. Jesus Cristo, ele sabendo disso que estava acontecendo com Jerusalém, pregou bastante palavra para eles. Pregou bastante palavra para aquele povo de Jerusalém. Ele teve misericórdia de Jerusalém. Curou os doentes, expulsou os demônios dos endemoniados. Eles pregaram a palavra de Deus tão quente. Então, no coração deles tinha que ser expulso as trevas para entrar Jesus como a luz. E não só as trevas, mas Jesus Cristo, que é a luz, devia entrar. Então, para expulsar essas trevas, eles precisavam das mãos, da ajuda de Jesus Cristo. Mas eles rejeitaram a Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas eles rejeitam a palavra de Jesus, seguem a sua cobiça e o seu pensamento. E depois de um tempo, Jerusalém, ele acaba sendo destruído, acaba sendo completamente desolada. Então, Jerusalém, diante da destruição, Jesus andou por toda Jerusalém, pregou a palavra e mandou eles se arrependerem. Mas todos eles rejeitaram a Jesus. E a última parábola, uma das últimas parábolas de Jesus falou sobre o lavrador da vinha, ou sobre as bodas do filho do rei, ou se não, dos 10.000 talentos. Essas palavras, o que Jesus Cristo queria ensinar para aquelas pessoas? Quão sujo, mau, imundo que era o coração daquelas pessoas. O coração sendo sujo e mal, mas eles só estavam ocupados em querer maquiar o seu exterior. Por isso, em Mateus capítulo 23, ele está falando sobre eles receberem maldição. Está falando sobre a maldição que eles vão receber. Então, que eles vão receber maldição. Está falando em fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
embora, por mais que ele clamasse isso, mas as pessoas não aceitavam a palavra de Jesus. Alguns fariseus, ou se não, alguns leprosos, a mulher surpreendida em adultério, o enfermo havia 38 anos. Algumas pessoas só é que puderam aceitar Jesus Cristo. Em Jerusalém, no coração de muitas pessoas, eles rejeitaram a Jesus e, no final, eles simplesmente crucificaram a Jesus Cristo na cruz. E Jesus Cristo sendo crucificado na cruz, eles não sabiam que a maldição estava vindo até eles. E eles não tinham que crucificar Jesus Cristo na cruz. Eles tinham que crucificar as trevas do coração deles na cruz. Eles tinham que crucificar a maldição deles na cruz. Eles tinham que expulsar a sujeira dos seus corações. Mas eles gostavam mais da maldade do que a Jesus no seu coração. Eles gostavam mais do pecado do que a Jesus no coração. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, tinha um malfeitor ao lado dele. Ele era uma pessoa adequada para receber maldição. Tinha um malvado que tinha que ser crucificado, o nome dele era Barrabás, ele matou muitas pessoas. Então, Pilatos perguntou, quem vocês escolhem? Vocês escolhem Barrabás ou Jesus Cristo para ser crucificado? Todos eles escolheram Jesus a ser crucificado. E eles escolheram Pilatos, que matou tantas pessoas. Eles rejeitaram a Jesus Cristo. Então, essas maldades, não depois de muito tempo, os soldados, então acaba continuando a história com o povo de Israel sendo miseravelmente destruído pelos romanos. Então, essa palavra que Jesus falou para Jerusalém hoje pode ser a nossa palavra. Jesus Cristo, vendo essa maldição que estava para vir em Jerusalém, queria salvá-los. Mas eles escolheram a Barrabás, que era assassino, para viver e mataram Jesus Cristo na cruz. Hoje em dia, muitas pessoas rejeitam a Jesus, gostam do pecado. E estão nessa posição de se divertir no pecado. Por isso, a Bíblia nos fala exatamente como Jerusalém foi destruída. Assim como a Bíblia nos mostra como Jerusalém foi destruída, nós também, deixando o pecado, escuridão, trevas no nosso coração, se nós dessa forma quisermos ir para diante de Deus, Jerusalém vai receber maldição e nós também somente poderemos receber essa maldição. Se nós jogarmos fora Jesus e aceitarmos a Barrabás, se nós jogarmos fora a Deus e a Jesus e aceitarmos a destruição, nós somente receberemos maldição. Hoje em dia, muitas pessoas estão rejeitando a Jesus. Gostam da maldade, estão amando as trevas. Por isso, qualquer pessoa que seja, estão guardando a escuridão no coração. Estão guardando a maldade no coração e fica com a maldade guardada. Oh, maldade suja. Essa maldade que vai chamar destruição. Se você continuar dentro de mim, então quando chegar o momento, você vai me levar para a destruição, você vai me levar para a morte, você vai me levar para a maldição. Então, há muitas pessoas que estão se relacionando com as trevas e com o pecado no coração. Muitas pessoas, no final, não sabem que esse caminho, no final, é da destruição eterna. Pessoal, Jerusalém
escolheu os profetas falsos e mataram Jesus Cristo no coração. Assim como eles escolheram Barrabás e crucificaram a Jesus Cristo na cruz. Por isso, Jerusalém acabou recebendo maldição e destruição. Então, Satanás deseja com que a gente siga esse caminho errado também. E por isso Satanás deseja com que você aceite o coração errado, falso e pecaminoso. Por isso muitas pessoas escondem o pecado, a escuridão, a sujeira, a mentira no seu coração e estão vivendo dessa forma. Quando a gente pensa, elas são muito miseráveis e isso é medonho. Pessoal, que dentro dos seus corações, que para vocês aceitaram Jesus Cristo, que é a luz, eu também quero servir a Jesus, que é o verdadeiro Rei. Eu quero expulsar todas as trevas do meu coração, porque isso vai acabar me levando para maldição e destruição. Que o Senhor expulse por mim. Eu espero que dessa forma vocês possam receber graça de Deus. Muito obrigada. Nós continuaremos a próxima vez.